nesse instante, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. No Salmo de número 57 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passe as calamidades. Vamos nesse instante iniciar o nosso culto com o nosso prelúdio desta noite. Louvemos ao Senhor. Que
Senhor nosso Deus. Bendito Deus e Pai de bondade, Senhor da glória, queremos agradecer ao Senhor por mais este dia, por esse momento especial que o Senhor está proporcionando a todos nós e podemos adorarmos o Teu nome, bendizermos ao Senhor por todas as maravilhas que o Senhor já tem operado. Ó Deus, continue agindo poderosamente em nosso coração, em nosso lar, em nossa família, em nossa cidade, nos demais estados do nosso país, pela Tua graça e misericórdia, repreendendo todo mal, curando as enfermidades, convertendo os corações, operando maravilhas. Ó Deus, nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus, que nesta noite receba o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor, que nesse exato momento, ó Deus, o Senhor esteja agindo poderosamente nos corações, inclinando a uma verdadeira adoração ao Senhor, porque só o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Muito obrigado por tudo, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Nesse instante, nós vamos estar louvando ao Senhor com 2 louvores do nosso cenário. Eu quero que você acompanhe o primeiro louvor, que tem como de número 334. 334 do nosso cenário, o novo cântico. Esse hino, ele foi cantado nesse sábado em várias ruas dessa cidade, no trabalho que fizemos no nosso novo projeto, que é a Igreja na Rua. E cantamos esse hino e vamos continuar sempre cantando ele, para que as pessoas atentem para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário pelas suas vidas. Louvemos ao Senhor com este hino 334. Foi ali pela fé que meus olhos
nosso próximo louvor tem como título Sossegai. Louve ao Senhor conosco. É o hino do nosso cenário de número 254. Está fazendo a leitura da palavra de Deus no Salmo de número 46. O Salmo nós estaremos lendo nesse instante com a irmã Milane.
para que a gente possa estar orando também ao Senhor, agradecendo a Ele por esta palavra que será lida nesse instante. Salmo número 46. Tá bem. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde até amanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Oremos ao Senhor nesse instante, agradecendo a Ele por esta palavra que foi lida, louvando a Ele, bendizendo o seu nome pela sua palavra que também coloca em nosso coração. Que a leitura que foi feita encontre lugar no teu coração nesta noite. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai de bondade, Senhor da glória, queremos agradecer ao Senhor mais uma vez, e especialmente por essa leitura que acabamos de ouvir e fazê-la. Que esta palavra, Deus, encontre lugar em nosso coração. Que em todas as situações venhamos compreender que o Senhor, Deus dos Exércitos, está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Possamos buscar no Senhor, ó Deus, esse amparo, essa segurança que só o Senhor, ó Deus, pode nos conceder. Então, muito obrigado, Pai, pela palavra que acabamos de ouvir, de lê-la, e trabalha poderosamente em nosso coração nesta noite, em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Nesse instante nós estaremos ouvindo louvor pela nossa irmã Milane, e daqui a pouco nós estaremos fazendo a nossa oração de confissão também ao Senhor.
Graças a Deus. Eu quero nesse instante convidar você a estar fazendo comigo nossa oração de confissão. Quero chamar a sua atenção diante do que você está fazendo aí e peço que você realmente feche os seus olhos, se concentre ao Senhor nesse instante e coloque-se diante dele, peça a ele que perdoe os teus pecados, perdoe as tuas falhas, perdoe a sua transigência, perdoe as suas fraquezas, perdoe. Ore ao Senhor nesse instante, pedindo perdão pelos seus pecados. Então vamos iniciar essa oração em silêncio, depois nós estaremos elevando a nossa voz ao Senhor. Pai, graças te damos, porque o Senhor nos conhece muito bem, sabe quem nós somos. Muitas vezes tentamos disfarçar, muitas vezes queremos encobrir, mas o Senhor conhece o nosso coração e sabe que somos pecadores, e o que faz diferença na nossa vida é a tua graça sobre cada um de nós. Por isso eu agradeço ao Senhor, ó Deus, pela manifestação do teu Santo Espírito em minha vida, que me purificou de todos os pecados. Mas eu quero me colocar diante do Senhor, reconhecendo que mesmo assim eu tenho falhado, não tenho sido perfeito e não tem como sermos perfeitos nesta caminhada. Só seremos perfeitos um dia que chegarmos na glória com o Senhor. Então, enquanto isso não acontece, ó Deus, nós vamos caminhando aqui, mesmo errando, tentando acertar, lutando, pelejando para cumprir, ó Deus, a tua vontade, mas acima de tudo, dependendo, ó Deus, da tua maravilhosa graça. Por isso nós pedimos ao Senhor, perdoa todos os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, as nossas fraquezas. Nós pedimos ao Senhor, não em nosso nome, porque não temos mérito nenhum, mas em nome do teu Filho Jesus, que morreu na cruz do Calvário por todos nós. E esse sangue que foi derramado, ele é poderoso o suficiente para nos purificar de todo pecado. Por essa razão que rogamos ao Senhor e pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louve ao Senhor com o número, nosso inário 71. O hino da nossa oração de confissão. Nesse instante, a nossa irmã Verônica vai estar orando a favor do nosso coração para recebermos a porção da palavra de Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus, nesta noite, Pai, nós somos gratos por estarmos reunidos, Senhor, mais um domingo na Tua presença. Queremos a Ti, Senhor, entregar cada louvor que aqui foi entoado.
Que o Senhor visite os corações, Senhor Jesus, e continue conosco, pois somos carentes e necessitados da Tua misericórdia. Queremos pedir, Senhor, pelos nossos corações, que a partir desse momento, Senhor, vai ouvir a Tua palavra, que possamos guardar, Senhor, e viver ela todos os dias, pois sabemos que esse é o desejo do Teu coração. É assim, Senhor, que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo número 11, um texto bem conhecido. Assim fica fácil para todos acompanharem nesta noite. Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Meus amados, nesta vida já recebemos muitos convites, e a maioria, ou uma boa parte dele, foi possível estarmos presentes. Em alguns, lamentavelmente, rejeitamos por não ser convites bons para nós. Porém, nenhum desses convites se compara ao que temos nas Sagradas Escrituras. O texto que lemos nessa noite se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus. Eu acredito que a maioria de vocês sabe muito bem a história de Mateus. Era um publicano, estava lá no seu serviço, quando o Senhor Jesus passa e o convida para segui-lo, e Mateus não resiste ao chamado de Jesus e passa a seguir a Jesus, se tornando assim seu discípulo, depois apóstolo para a glória de Deus. E escrevendo este livro, ele relata no capítulo 11, versículo 28 a 30, ele traz o convite especial da pessoa bendita de Jesus para o nosso coração, para o coração dos ouvintes. Quando proferiu estas palavras, o Senhor Jesus estava ensinando e pregando com os seus discípulos nas cidades da Galileia. Capítulo de número 11, versículo de número 1 diz o seguinte: ora, tendo achado Jesus de dar estas instruções, a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas cidades deles. Veja que Jesus vai junto com os seus discípulos. Jesus não só prega o Evangelho naquelas cidades, mas o texto vai nos dizer que Jesus também operou grandes milagres naquelas cidades. E mesmo assim, diante dos milagres de Jesus, o texto é claro em dizer que as pessoas, muitos deles ali não se converteram, muitos não se arrependeram dos seus pecados. Isso nos faz entender o seguinte: que não são os milagres que Jesus realiza na nossa vida que converte o nosso coração. Jesus já tem realizado muitos milagres, é visto isso constantemente nos testemunhos de pessoas que saem de hospitais, de seus leitos, em uma situação que não havia mais esperança, mas o Senhor, pela sua graça e misericórdia, termina curando, termina levantando outra vez, devolvendo e restaurando a sua saúde. E nem por isso esses indivíduos terminam se convertendo ao Evangelho, se arrependendo dos seus pecados e vivendo esta nova vida ou esta oportunidade que o Senhor lhe concede para a glória do nome dele. Quando Jesus faz esses milagres nessa cidade, ele deixa claro que as pessoas não se converteram, não se arrependeram dos seus pecados diante dos milagres que ele havia realizado. É interessante, é por essa razão que Jesus termina proferindo juízo sobre esta nação, sobre este povo, sobre esta cidade. Capítulo 11, versículo de número 20 ao 24, ele vai dizer o seguinte: capítulo 11, versículo 20 ao 24: passou Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara
numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Veja que o versículo número 21 diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque em Tiro e em Sidom, se tivessem operado os milagres que se fizeram aqui, há muitos teriam se arrependido com pano de saco e de cinza. Perceba que ele continua dizendo no versículo número 22: contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para ti, para Tiro e Sidom, do que para vós outros. Versículo de número 23 ele diz: tu, Cafarnaum, eleva-te-ás porventura até os céus, descerás até ao inferno, porque em Sodoma, se tivessem operado os milagres que em ti se fizera, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Perceba que nesse instante Jesus está aí proferindo juízo sobre essa cidade. É interessante observar que depois dessa mensagem de juízo é que Jesus traz uma mensagem de graça e salvação para os pecadores. Mas antes de Jesus trazer essa mensagem de graça e salvação para os pecadores, Jesus ele traz uma palavra, ou melhor, ele faz uma oração ao Pai. Versículo 25, ele diz: por aquele tempo exclamou Jesus, graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequenininhos. Versículo 26 diz: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho se quiser revelar. É muito interessante que antes de Jesus trazer a palavra de salvação, de graça aos corações dos pecadores, Jesus faz aqui essa oração ao Pai, agradecendo a Ele, porque tudo aquilo está acontecendo, porque o próprio Deus já havia determinado. Ou seja, mesmo diante dos milagres que Jesus havia realizado, o próprio Deus não havia manifestado a sua graça aos corações daquelas cidades. E aí, meus queridos, Jesus faz essa oração porque esta oração está ligada a este convite gracioso. E ele faz aos pecadores. Jesus afirma que tudo lhe foi entregue por seu Pai, ou seja, ele tem tudo que o pecador precisa. Depois da oração, Jesus volta ao povo, volta a ensinar e a pregar a sua palavra, e ele oferece salvação aos pecadores. Ele chama os cansados e sobrecarregados, que encontravam sobrecarregados, a encontrar descanso nele. É interessante, acredito que, assim como outras pessoas, você já recebeu muitos convites. Você talvez já tenha recebido convites de aniversário, convites para participar de churrasco, quem sabe outros eventos que você tenha participado a convite de pessoas que lhe conhecem, que tornou seu amigo, ou da família, ou pessoas próximas a você. Mas nenhum convite pode ser comparado a esse que nós estamos transmitindo nessa noite para você, da pessoa bendita de Jesus para o seu coração. Esse convite de Jesus é um convite especial e diferenciado e demais. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A questão não é só o convite, que tem muito a nos oferecer, mas quem está nos convidando. É bem verdade que alguns eventos que você participou, que você levou a sua família, você foi não pelo convite, mas pela pessoa que lhe entregou o convite, ou que lhe enviou o convite, em consideração àquele que lhe convidou. Por essa razão,
quando olhamos para esse convite de Jesus, precisamos pensar a respeito disso. Que a questão não é somente o convite que muito nos dá, que muito nos oferece, mas aquele que está nos convidando. Por isso digo, quem nos convida é a pessoa bendita de Jesus, igual a Ele, não há ninguém que podemos comparar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão, leve em consideração o convite que estamos trazendo para você nesta noite, para o seu coração. Jesus é aquele que até mesmo o vento e o mar lhe obedecem, segundo Marcos capítulo 4, versículo 41. No caso de Jesus, precisamos considerar tanto o convite como quem está nos convidando. Eu gostaria de dar um tema à nossa mensagem nesta noite, e o tema é o convite de Jesus para o nosso coração. Convite de Jesus para o nosso coração. É bem verdade que podemos separar esse texto dizendo que ele só é verdade para aquele que verdadeiramente recebe esse convite em seu coração. Para aqueles que desprezam esse convite, ele não tem a mesma importância que tem para aquele que o recebe. Então o tema nesta noite é esse, o convite de Jesus para o nosso coração. O convite de Jesus é universal e ao mesmo tempo pessoal. Esse convite é para aqueles que têm consciência da sua necessidade de Deus. O convite é para aqueles que estão esmagados pelo peso da culpa do pecado. Este convite de Jesus é, em primeiro lugar, o convite para a aproximação. Perceba como ele começa esse convite. Ele diz: vinde a mim. Esse convite é para aquele que está distante, afastado do Senhor. Esse convite está dizendo para esses: vinde a mim. Jesus está te chamando para você se aproximar dele, para você chegar até ele, para você se colocar diante dele. Ele está dizendo para você que está afastado do Senhor por causa dos seus pecados. Ele está dizendo para você: vinde a mim. É bem verdade que o pecado é que nos afasta, o que afasta o homem de Deus. Isso desde do jardim do Éden, quando o pecado passou a habitar no coração do homem. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 8 ao 10, diz que o primeiro casal peca, e este casal, após pecarem, se escondem da presença do Senhor. Se escondem da presença do Senhor, se afastam da presença de Deus. Essa é a clara situação de toda a humanidade nascida em pecado. Isaías, capítulo de número 59, versículo 2, vai dizer: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Mas esse mesmo capítulo, no versículo 1, diz que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir. Se o pecado que hoje nos separa de você de Deus, ele não é empecilho a ponto que Deus não haja de misericórdia para com a sua vida. Mas Deus, mesmo o homem estando separado dele, ele age com misericórdia e graça para a salvação da sua alma. Escute, esse convite é por essa razão, pela mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, é que Jesus lança esse convite ao seu coração dizendo: vinde a mim. Esse convite de Jesus é para você que tem estado afastado de Deus por causa dos seus pecados. Meu conselho nesta noite para você, meu amigo, minha amiga, é: se aproxime do Senhor. Aceite o convite de Jesus para a sua vida cansada. Aceite o convite de Jesus para o teu coração, para que todo aquele que vem a Ele, e todo aquele que vem a Ele aceitando esse convite, encontra uma promessa que Ele faz neste convite, que é: eu vos aliviarei. Por isso, se aproxime do Senhor. Não se afaste do Senhor. Não se esconda em seus pecados, mas procure
se aproximar o quanto mais rápido da pessoa bendita de Jesus. Se afaste do mal e busque o bem. Há salvação, há solução para você, há perdão para os seus pecados. Jesus está dizendo: vinde a mim e eu vos aliviarei. Esse é o convite de Jesus, essa é a promessa que Jesus faz para a sua vida. Mas em segundo lugar, este convite de Jesus é para a obediência. Perceba que o texto nos diz, versículo de número 29, tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. Talvez para você essa palavra jugo soe um pouco estranho, mas os que ouviram essas palavras de Jesus entendiam muito bem que o jugo era uma peça de madeira usada para atrelar bois à carroça ou ao arado. Muitos conhecem como uma canga, né? O jugo aqui representa trabalho duro e difícil de suportar. Esse jugo aqui que é colocado sobre o pescoço, sobre o lombo do animal. Porém, Jesus usa a palavra jugo no sentido figurado. Jugo aqui, usado por Jesus, significa submissão, obediência, autoridade, domínio, sujeição. O jugo de Jesus, preste atenção, que ele diz que é suave. Não pode ser comparado a esse outro jugo insuportável que o pecado traz sobre a vida do ser humano. O jugo de Jesus é diferente, o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve, disse Jesus. O jugo de Jesus liberta o homem do pecado e conduz esse homem a uma nova vida. Ao dizer, tomai o meu jugo, Jesus está dizendo, tire esse enorme peso que carregas e receba de mim algo novo, algo leve e suave, que te dará descanso. Jesus está dizendo, o meu jugo é muito mais leve do que o sistema romano. O meu jugo não pode ser comparado ao jugo da corrupção, da mentira, da opressão, da miséria, da doença, do medo, da falsa religião, da injustiça ou do inferno. A palavra suave aqui, atrelada ao jugo, que adjetiva o jugo de Jesus, é traduzido como usar, útil, agradável, bom, confortável. Jesus tem o melhor para nos oferecer. Jesus tem algo bom para mim e para você. Só nos resta aceitarmos esse convite e nos submetermos, em vez do jugo do pecado, nos submetermos ao jugo de Jesus. Ao jugo de Jesus. Jesus só deseja que você se aproxime dele. Jesus não só deseja que você se aproxime dele, mas também que deseja ser Senhor da sua vida, para tirá-lo da situação em que você se encontra. Mas em terceiro lugar, o convite de Jesus é para o aprendizado. Perceba, meu amado irmão, meu amado amigo, que o versículo 29 diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Diferente dos mestres da época, hipócritas e legalistas, que falavam e não viviam, Jesus convida para aprender dele. Perceba que Jesus não diz, aprenda comigo, mas aprenda de mim. Jesus não só usava as palavras para ensinar, mas todas as suas atitudes, o seu gesto, era grande lição para aquele que pretendia se tornar discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. Então, Jesus Cristo, ele é o mestre por excelência, que através da sua pessoa e obra pode instruir o homem em relação ao Pai, em relação às coisas do céu, em relação às questões espirituais. Jesus está te convidando nesta noite, não só, meu amigo, para se aproximar dele, não só para obedecer a ele, mas também para aprender da sua palavra e com ele. Esse é Jesus, aquele que nos convida dizendo, vinde a mim. Sabe, o convite de Jesus é para
para o meu e para o seu coração. Diferente dos mestres daquela época, Jesus mostrava com a sua própria vida. Mas deixa eu dizer algo mais. E ver a simplicidade cristã nos chama para grandes desafios e grandes responsabilidades. Cultivar as coisas mais simples da vida cristã já não é mais prioridade de muitos cristãos, ou de muitos evangélicos, assim vou falar. O espírito consumista e a valorização do ter em detrimento do ser está em alta. Algumas relações são construídas centradas no que o outro possui e não no que ele é. Não há mais tempo para buscar as reflexões, os estudos das Sagradas Escrituras, o momento de oração, o contentar-se com o que se tem ou temos, tornou-se para nós um pesadelo inacabado. Sempre estamos à procura de algo novo, que satisfaça o nosso desejo de consumo, tanto na dimensão religiosa como nas questões seculares da vida, do dia a dia. Vivemos uma época em que a estabilidade financeira é sinônimo de felicidade. Jesus está dizendo: aprendei de mim. E quando aprendemos de Jesus, vamos perceber claramente que uma vida confortável, livre de problema, equivale a ser bem-sucedido espiritualmente. E só conseguimos ser bem-sucedidos espiritualmente se tivermos um relacionamento com Deus, se atendemos o seu convite de irmos até Ele, quando Ele diz: vinde a mim, se assumirmos o compromisso de levarmos o seu jugo, o seu fardo, que é suave e leve, se aprendermos de Jesus à luz da sua palavra, aí sim seremos bem-sucedidos. Sabe, meus queridos, o simples é substituído pelo espetacular, nos dizem que estamos vivendo. As pessoas não querem mais ir a uma igreja onde os louvores são louvores tradicionais. As pessoas não gostam mais de uma religião que traga os princípios cristãos, que preserve os princípios cristãos de antigamente. As pessoas querem novidades. As pessoas querem algo espetacular. Querem luzes piscando, paredes pretas. Querem shows em vez de culto. Querem espetáculo em vez de administração da palavra. Querem profetadas em vez de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, que transforma o mais vil pecador em uma nova criatura. As pessoas estão mudando, estão sendo mudadas pelo secularismo. Mas quando aprendemos de Jesus, percebemos quais são as questões fundamentais para a nossa vida e essenciais para a nossa vida cristã. A velha natureza, meus amados irmãos, nesse conchave com este mundo de pecado, muitas vezes predomina, vencendo a guerra na luta contra o espírito e a carne. Precisamos aprender com Ele. Precisamos aprender com Jesus para sermos como Ele foi, como Ele é e se revela na sua palavra. Perceba, meus amados irmãos, que cristão significa ser parecido com Cristo. Esse deve ser o nosso objetivo, chegar à estatura de Cristo. É isso que Paulo nos aconselha em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Por isso, Jesus nos convida dizendo: aprendei de mim. Mas em quarto e último lugar, o convite de Jesus é para a salvação. O convite de Jesus é para a salvação. O texto vai dizer: e encontrarei descanso para vossas almas. Os que ouviram as palavras desse texto eram pecadores, carregados de pecados. Lucas, capítulo 21, versículo de número 34, nos trata sobre isso, nos diz a respeito disso. 2 Timóteo 3 e 6 também nos faz compreender isso de uma forma clara. Publicanos, prostitutas e todo tipo de pecadores ouviram as palavras de Jesus. Jesus chamou todos eles à fé e o arrependimento. Pense nisso.
As palavras de Jesus não foram para aqueles que se acham santos demais, puros demais, bons demais, para se colocar diante do Senhor e reconhecer os seus pecados. Mas o convite de Jesus foi para esse tipo de pessoas, que reconhecem que são miseráveis, que reconhecem a necessidade de perdão pelos seus pecados, e sabem que sem este perdão, o seu destino é o inferno. Ora, não podemos esquecer do pronunciamento de Jesus na casa de Zaqueu, quando disse: veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Jesus, ele está em seu trabalho missionário, curando as pessoas, evangelizando, falando do amor de Deus sobre a vida de cada um deles, e a oportunidade que eles estavam tendo de ter Jesus ali e poder se arrepender de seus pecados. E é nesse momento que Zaqueu ali, com o coração sedento de Deus, deseja ouvir uma palavra de Jesus, mas não só uma palavra, deseja sentir o amor de Jesus em seu coração, deseja também desfrutar do perdão de Deus sobre a sua vida, e sobe naquela árvore para ver Jesus. E quando Jesus passa naquela árvore, convida Zaqueu para descer, que ele vai entrar em sua casa. E quando Jesus chega na casa de Zaqueu, algo extraordinário acontece. A vida daquele homem foi mudada, sua história foi transformada. Deus agiu de misericórdia para com ele. E a partir de então, este homem agora abre mão de tudo que a vida lhe proporcionou, de todos os prazeres que esse mundo lhe concedeu, para desfrutar desta alegria vinda da parte de Deus para o seu coração. Mas aqueles que estavam de fora, que não tinham recebido esta graça, não tinham alcançado essa luz, o Evangelho não tinha resplandecido sobre a vida deles, começaram a questionar a conduta de Jesus. Começaram a dizer: quem é este que come com os pecadores? Quem é esse que entra na casa de fariseus? Quem é esse que se acolou com esse tipo de pessoas? E Jesus aproveita aquele momento para dizer qual era a sua missão nesta terra, e porque ele estava ali pregando o Evangelho, e porque ele havia entrado naquela casa. E Jesus vai dizer: hoje veio salvação a esta casa, porque eu vim buscar e salvar os que se havia perdido. O convite de Jesus é para a salvação, porque sem Jesus nós estamos perdidos. Não interessa qual o seu nível de escolaridade, não interessa qual é a sua posição social, ou a quantidade de dinheiro que você tem guardado no banco. Se você não tiver Jesus, você é o homem mais miserável do mundo. O convite de Jesus é para todos nós, grandes e pequenos, ricos e pobres. Jesus nos convida a ir até Ele, assumir um compromisso com Ele, a aprender dEle, para que tenhamos refrigério para a nossa alma. É preciso nos curvarmos, atendermos e recebermos o convite especial de Jesus. Ele chama pecadores para serem libertos do peso do pecado, quando Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cristo oferece alívio e perdão dos pecados, os que vêm a Ele pela fé. E não se engane, nós não estamos longe desse público, nós fazemos parte dessa massa que precisa urgentemente atender o convite de Jesus para que haja salvação em nossa alma. Eu quero concluir essa mensagem nesta noite dizendo que o convite de Jesus para a tua vida é para se aproximar dele, por isso que ele diz: vinde a mim. O convite de Jesus para a sua vida é um convite à obediência, por isso que ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. O convite de Jesus para a tua vida é para que você aprenda dele. Ele diz: aprendei de mim. E por fim, o convite de Jesus para a sua vida é um convite para a salvação, e ele diz: e encontrareis descanso para a vossa alma. Meu querido, o convite de Jesus nos ensina, melhor, nos anima. O convite de Jesus nos anima. Sempre que eu penso nesse convite, eu penso na reação que temos quando recebemos tantos outros convites. A preocupação muitas vezes é com a roupa, a preocupação é com o local onde vai acontecer o evento,
Então esse convite de Jesus por ser uma pessoa especial, a ponto de nenhum outro poder ser comparado a Ele, nos anima a tomarmos um banho, a vestirmos a melhor roupa, a calçarmos o melhor sapato ou sandália para nos apresentarmos diante dele com boa aparência, pois trata de um convite especial de Deus por meio do seu Filho Jesus para a nossa vida. Porém, quando se trata do convite de Jesus, sendo Ele que nos convida, Ele não exige nada disso de cada um de nós. Ele não exige uma roupa boa ou sapatos bonitos, mas Ele exige de mim e de você um coração disposto, coração disposto a amá-lo e a obedecê-lo, um coração voltado e rendido totalmente ao Senhor, para a glória do seu nome e a alegria nossa. A minha pergunta para você, meu querido ouvinte, você que está nos assistindo neste momento, este culto de louvor e adoração ao nosso Deus, você que está cultuando conosco, você que está bendizendo o nome do Senhor com todos nós, minha pergunta para você é: você está disposto? Seu coração está animado a amar a Jesus e obedecê-lo, atender este convite, submeter a Ele todo o seu coração? É necessário não só recebê-lo com o coração, mas também confessá-lo com a boca. Pois Romanos vai dizer: com o coração se crê para a justiça, mas é com a boca que se faz confissão para a salvação. Se teu coração está animado a receber este convite, está disposto a submeter a vontade de Deus para a sua vida, eu quero nesse instante orar por você. Eu só quero que você diga: pastor, eu ouvi o convite de Jesus, aceitei naquele momento Jesus na minha vida, confessei a Ele como meu único e suficiente Salvador. Com certeza, eu saberei que você é mais um daqueles que o Senhor fará morada no coração. Ore comigo nesse instante, depois nós estaremos trazendo mais um louvor do nosso cenário e encerrando o nosso culto, agradecendo a Deus por este momento tão especial com todos vocês. Ore onde você estiver. Bendito Deus e Pai de bondade, Senhor da glória, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Louvamos ao Senhor porque recebemos o convite do Senhor e esse convite transformou a nossa vida, perdoou os nossos pecados, nos livrou da condenação eterna, mas também louvamos ao Senhor porque muitas vidas nesta noite, ó Deus, estão recebendo este convite. E aqueles a quem o Senhor alcançou nesta noite, nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus, que suas vidas também sejam transformadas, seus pecados também sejam perdoados, e agora passem a viver uma nova vida na pessoa bendita do Teu Filho Jesus, louvando ao Senhor e gozando do Senhor para todo sempre. Eu oro por esta casa, ó Deus, que está aí ouvindo este momento de adoração, assistindo este momento de adoração. Eu oro por esta família, eu oro por esta vida, em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor com o hino de número 400, para podermos encerrarmos o nosso culto nesta noite. Cenário número 400 do nosso cenário, vamos louvar o Senhor. Despedindo
Deus e Pai de bondade, Senhor da glória, nós agradecemos ao Senhor por mais este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continue derramando a sua graça sobre cada um de nós, ó Deus, sobre cada família, pessoas amigas e irmãos que fazem a igreja presbiteriana no Brasil, em Jaguaribe. Ser com os teus filhos, usa poderosamente em tuas mãos, para que outras vidas, ó Deus, pela pregação do teu evangelho, sejam alcançadas. Queremos orar neste instante pelas pessoas que se encontram enfermos, que a mão do Senhor venha ser sobre cada um deles e cure, ó Pai, as suas enfermidades. As pessoas que estão afastadas dos teus caminhos, Pai, da casa do Senhor, da comunhão dos santos, que a mão do Senhor venha ser sobre cada um deles, trazendo de volta, restaurando as suas vidas, fortalecendo, ó Pai, a sua fé, animando o seu coração para a glória do teu nome. Nós oramos, ó Deus, por toda a nossa cidade, por todo o nosso estado e também pelo nosso país, em nome do teu Filho Jesus, aquele que tem todo o domínio sobre os céus e a terra. É assim que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.